Muito bem, hoje eu quero explicar um assunto que muitas pessoas têm dúvidas. Será que se o governo só imprimir notas, ele melhora a economia? Bem, parece uma matemática simples, né? O país passa por uma crise financeira, o governo vai lá imprimir mais notas e, voilá, resolvido o problema. Mas a questão não é tão simples assim, e vamos entender o porquê. Lá nos primórdios da humanidade, as pessoas simplesmente trocavam os produtos. Então, um homem plantava trigo, o outro feijão. E eles pegavam uma balança, né? Ela tinha uma régua em cima, duas cordas e dois pratos. Colocava-se os produtos, quando eles estivessem bem equilibrados, pronto. Era justo, né? 1 quilo de feijão por 1 quilo de trigo. Bem, mas esse sistema de troca, de escambo, ele gerava muitas controvérsias. Por exemplo, não podia se trocar 1 quilo de frango por 1 quilo de porco, né? Dava muito mais trabalho, muito mais gastos criar porco do que criar frango. Então as pessoas elas criaram então itens de aceitação geral. O sal foi um item, conchas, metais, pedras, algumas preciosas, chaves e as moedas também. Mas as moedas, né, embora alguns historiadores eles dizem que já existia desde o século 8 a.C., elas não eram utilizadas da maneira como que nós utilizamos as moedas hoje. Elas eram pesadas. Então, uma moeda de ouro, uma moeda de prata. Então, dependendo do produto em que ela seria trocada, né, aquilo ali equivaleria à pesagem daquela moeda. A forma como nós utilizamos hoje, né, de ter inscrito um valor na moeda, ela foi inicialmente utilizada pelos romanos, que usavam o denário, né? Um termo transcendente do espanhol, né, é o dinheiro, ou uma unidade monetária dos países árabes, o dinar. E se tornou então, com o passar do tempo, né, na nossa língua também, o dinheiro. Então, essa forma de utilização da moeda, né, foi dali que começou. O Banco Central de qualquer país, ele tem a atribuição de equilibrar os produtos que o país produz com o dinheiro em circulação. Bem, se o governo, né, vamos pôr numa balança, o dinheiro e os produtos, tudo que é produzido, produtos, serviços, tudo, é plantado, colhido, industrializado, enfim, comprado, vendido, tudo isso tem que ser equilibrado à quantia de dinheiro em circulação. Se o governo simplesmente aumentar o volume de dinheiro sem aumentar a produção, o que poderia acontecer? Tendo mais dinheiro circulando, isso ia trazer um desequilíbrio. Mais dinheiro circulando, menos produtos. Então, as pessoas iam ter um poder aquisitivo para comprar esses produtos, mas eles não seriam suficientes para atender essa demanda de dinheiro. Então entraria em vigor uma lei econômica chamada Lei da Procura e da Oferta. O que aconteceria? Aconteceria que, naturalmente, para conter essa demanda, os produtos eles ficariam mais caros, gerando inflação. Quem seria mais prejudicado? Aqueles que ganham menos, né? Então isso com certeza aumentaria a pobreza. Agora, como que o governo então poderia melhorar a economia? Ele poderia aumentar a oferta, né, das moedas, por meio de políticas monetárias, aumentando então a produção, né? Há alguns incentivos também que ele poderia então introduzir por meio dessas políticas monetárias. Uma delas é a taxa aplicada, né, uma taxa média. Essa taxa é chamada de taxa Selic.
Ele poderia, por exemplo, deixar essa taxa de uma maneira que incentive os investidores, em especial os empreendedores, a investir, inclusive nos seus próprios negócios. Para exemplificar, vamos supor que um empresário ele terceirize um determinado serviço, mas ele tenha o poder aquisitivo de comprar o equipamento que poderia ele mesmo executar esse serviço. Bem, ele precisa analisar se compensa para ele adquirir esse produto ou não, ou só deixar o dinheiro ali aplicado num banco ou numa corretora. Bem, supondo que esse equipamento custe R$ 150.000, né? Ele, para manter esse equipamento, vai precisar contratar 5 funcionários. Entre os custos entre funcionários, manutenção, energia e reparos, ele constata que vão lhe sobrar ainda R$ 15.000 anuais, o que corresponde a 10% do seu capital. Então, compensa ou não? Bem, depende de onde estiver a taxa Selic. Se ela estiver a 10%, ele vai conseguir, numa renda fixa, deixar o seu dinheiro aplicado e ele vai conseguir esses 10%, esses R$ 15.000, sem fazer esforço nenhum. Mas se a taxa Selic estiver em 2%, uma renda fixa lhe daria apenas R$ 3.000. Então ele não pensaria duas vezes, para investir nesse equipamento. Ele investindo nesse equipamento, o governo dando esse incentivo, todos ganham. Por quê? Além do comerciante que vai lucrar muito mais do que os 2% da renda fixa, ele vai agora lucrar 10%, também a própria produção, a fabricação desse maquinário vai empregar muitas pessoas, além das 5 pessoas que eu já mencionei que o comerciante vai empregar diretamente. Tudo isso vai produzir mais renda, vai gerar renda. Então, nós precisamos deixar uma coisa clara. Apenas aumentar o número de notas não melhora a economia do país, mas criar políticas públicas para incentivar a produção, para que haja um crescimento homogêneo de ambos os lados. Então isso, com certeza, gera mais renda e aquece a economia.